12 competidores isolados em um reality show de sobrevivência ignoram uma grave mudança na realidade que os espera. Essa é a proposta do livro O que Restou, de Alexandra Oliva, sobre o qual conversamos logo depois da vinheta. Eu sou Diego Cardoso e você está no canal Cultura e Ação. No mês de março desse ano, eu retornei com a parceria fixa com a editora Roku, com quem eu mantive um bom relacionamento nos últimos anos. Assim que eu recebi o e-mail com os lançamentos do mês, eu me deparei com esse daqui, O que Restou, obra de estreia da escritora norte-americana Alexandra Oliva. No livro, realidade e ficção se confundem enquanto acompanhamos a trajetória de 12 competidores que testam seus limites em um reality show de sobrevivência, no estilo de programas como Survivor ou No Limite, com cada um representando os tipos estereotipados que a gente costuma ver sempre nesses programas. O cara que se garante, a burrinha, o cara que só tá ali para aparecer e por aí vai. No entanto, enquanto eles permanecem isolados em uma floresta enfrentando provas, uma doença se espalha fora daquela realidade controlada, fazendo com que o mundo, como eles conheciam, entre em colapso. Quando a gente se depara com uma proposta como essa, eu acho até natural que, a princípio, a gente ache que isso daqui seja mais uma versão de Jogos Vorazes, mas conforme a gente vai avançando na leitura, percebe-se que as referências utilizadas pela Alexandra Silva na construção dessa história são, na verdade, bem mais maduras. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi o fato de que os personagens, a princípio, não receberam nomes, e sim adjetivos ligados a características pessoais ou profissionais, como, por exemplo, médico negro, garçonete, força aérea. Para quem já leu Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, esse tipo de recurso vai saltar aos olhos na hora, especialmente porque aqui também temos uma doença que se espalha rapidamente. Ao mesmo tempo, enquanto acompanhamos a protagonista, a competidora Zo, vagando por lugares abandonados em busca de comida, encontramos descrições que nos remetem à estética pós-apocalíptica de obras como The Walking Dead. E isso não é uma mera coincidência, porque, na verdade, essas duas obras estão explicitamente citadas aqui ao longo desse livro em menções de situações que podem ser facilmente identificadas por quem já leu Ensaio sobre a Cegueira ou tem assistido pelo menos até a terceira temporada de The Walking Dead, mas fica tranquilo que não é nenhum spoiler. A narrativa de O que Restou se alterna em duas perspectivas. Uma em terceira pessoa, onde acompanhamos a produção de forma detalhada do reality show, inclusive as manipulações que são realizadas pela produção para poder direcionar a opinião do público, e outra em primeira pessoa, sob o ponto de vista da competidora Zo. Em alguns pontos, a gente também encontra interlúdios, que são reproduções de comentários em uma rede social sobre o reality show. Essas duas perspectivas também seguem tempos distintos, com o ponto de vista da produção sendo narrado em um passado recente e o de Zo no presente. Conforme a trama vai avançando, essas duas histórias vão se convergindo e o leitor atento vai conseguir relacionar os fatos comentados eventualmente por Zo com o que aconteceu nas gravações do As Escuras, que é o nome do reality show, inclusive conseguindo descobrir os nomes dos personagens, porque apesar da autora a princípio só ter nomeado eles através de características, aos poucos Zo e os outros participantes revelam os nomes uns dos outros, até mesmo o nome do apresentador do programa. Mateiro, por exemplo, é o Cooper, a garçonete se chama Heather, o força aérea é o Ethan e por aí vai, mas a autora não realiza essa correlação diretamente. Isso só é percebido pelo leitor quando ele conecta os fatos narrados pelas duas perspectivas da história, o que acaba sendo até um exercício interessante durante a leitura. O único personagem que eu não consegui descobrir o nome, na verdade, foi o garoto cheerleader, porque até a Zo recebe o nome lá pro final da história. A minha única crítica a esse livro é quanto à extensão. Por mais que a leitura flua muito rápido, porque a escrita da Alexandra é realmente muito boa e envolvente, na minha opinião, essa proposta poderia ter sim sido trabalhada em menos páginas, ou pelo menos a autora deveria ter buscado uma justificativa mais plausível para a alienação da sua protagonista. Isso porque desde o começo da história a gente já sabe que uma doença se espalhou pelo mundo
mundo. E por isso, a demora da autora em dar a Zoe consciência da realidade que a cerca tornou a personagem inocente demais. Ao que pese, ela representar ali para mim uma alegoria da sociedade moderna, mas ainda assim ficou inverossímil e irritante demais que uma mulher esclarecida tenha tido sua epifania somente no momento em que viu sua vida ameaçada nessa nova realidade. Claro que também é possível que a personagem estivesse apenas em negação, considerando que o psicológico dela estava extremamente abalado depois de tudo que ela passou, mas eu não encontrei elementos fortes o suficiente para poder justificar essa teoria. Então, para mim, esse livro poderia ter sido muito mais beneficiado se tivesse umas páginas a menos, especialmente nas partes da Zoe. O que restou apresenta uma proposta interessante, debater o poder sugestivo da mídia, o quanto a sociedade pode se ver manipulada por uma falsa realidade que a mídia e até mesmo a tecnologia, por que não, são capazes de proporcionar. Basicamente, o que a autora sustenta aqui é uma espécie de releitura de algumas questões levantadas por Saramago em Ensaio sobre a Cegueira, mas de uma maneira mais simples e superficial. Mas essa é apenas a primeira publicação da Alexandra Oliva. Na minha humilde opinião, ela é uma autora bem promissora. O que restou é o tipo de livro que eu recomendo para leitores que se identificam com distopias juvenis, porque pode servir de uma excelente ponte de conexão com obras mais densas do gênero, como o próprio Ensaio sobre a Cegueira. Aqui na descrição do vídeo você encontra um link para adquirir O que Restou através do site da Amazon. Comprando livros através dos links postados nos meus vídeos, você estará contribuindo para a manutenção desse canal e desde já eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!